Oi, eu sou a Camila Soares, fotógrafa de famílias e marcas aqui em Orlando, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o Aftershoot. A primeira vez que eu conheci o Aftershoot foi através do Instagram, eu acho, e foi bem na época de especial de Natal. Vocês sabem como é uma loucura, como a gente trabalha bastante, tem muita foto para escolher, muita foto para editar, então eu conheci o Aftershoot numa hora perfeita, e a partir daquele momento que ele facilitou a minha vida horrores, eu comecei a usar e não parei nunca mais. Além de compartilhar um pouco sobre o Aftershoot, falar o que eu penso, mostrar um pouco a ferramenta, eu vou levar vocês comigo para um workflow. Então eu tenho aqui um ensaio de marca que eu nem selecionei, eu não editei, não fiz nada nele ainda, nem olhei para as fotos para ser muito sincera, e eu vou fazer isso tudo com vocês, assim eu posso compartilhar o que eu penso, o que eu faço, como eu faço e ver se funciona para vocês do lado daí também. Mas antes de começar, eu quero contar para vocês que aqui na descrição eu tenho um presente para vocês, que é um link para vocês poderem fazer o download e testar o programa por 30 dias de forma gratuita, e também um cupom de desconto caso você goste da ferramenta e decida fazer a assinatura. Então já estamos aqui no Aftershoot, algumas coisas que eu quero mostrar antes de começar a fazer a seleção das fotos do ensaio. Então aqui em cima a gente tem algumas coisas que vocês podem aí fuçar depois. Eu não vou explicar essa parte porque eu acho que já tem muito vídeo aí no YouTube, então só vou dar uma pincelada por cima o que cada coisa faz. Quando eu abro o Aftershoot, essa é a tela que eu vejo, né? Aqui nessa casinha você sempre vai ver todos os seus trabalhos editados ou só selecionados, né? Você pode também fazer essa escolha, né? Fazer a assinatura do programa só para ele selecionar suas fotos ou para selecionar e editar. Então, aqui ficam todos os seus trabalhos. Aqui no Marketplace, que é essa janelinha do lado, eu vou explicar sobre ele mais pra frente quando a gente for falar de edição. Aqui essa parte do lado, ela é muito interessante porque é a potência que o programa vai usar do seu computador. Se você coloca ele para fazer a seleção das suas fotos, se você precisa fazer outro trabalho, tá fazendo alguma edição no Lightroom, no Photoshop, alguma coisa assim, que você precisa da potência do seu computador para fazer outra coisa, você pode escolher aqui para ele usar o programa de forma mais lenta. Então ele vai demorar um pouco mais para fazer o trabalho que você pediu para ele fazer, mas ele não vai ocupar tanto a memória do seu computador e você pode continuar fazendo outra coisa. Eu normalmente deixo no médio, mas se eu vou sair para almoçar, fazer alguma coisa enquanto ele faz a seleção, eu já deixo ele no high e ele vai trabalhar rapidinho. Não depende muito do que você quer fazer, se você vai continuar usando o computador ou não, se você vai só mandar e-mail ou fazer qualquer outra coisa que não seja em algum outro programa, para não pesar o seu computador, você pode deixar no Medium, que é o que eu sempre deixo. Por mais que eu use o Lightroom ou alguma outra coisa, eu sempre deixo ele no Medium. Aqui do lado tem o suporte, eles são bem rápidos, respondem, ajudam, é muito bom. Aqui tem as preferências que você pode usar, ele já vem de fábrica, digamos assim, as mesmas atalhos que tem no Lightroom, então isso torna muito mais fácil, né? Eu já sou acostumada, então se você precisa selecionar alguma foto, colocar algum filtro, os atalhos que você usa são os mesmos, então isso torna mais prático, porque você já praticamente conhece o programa. Aqui tem vários vídeos de tutorial, eles são todos em inglês, então se você entende, vale a pena assistir, porque são vídeos bem curtinhos, bem rapidinhos, que podem te ajudar, mas se você não fala, estamos aqui, né? Agora vamos, de fato, começar aqui o trabalho, né? Então eu vou vir, primeira coisa, criar um novo álbum e eu vou procurar dentro do meu computador onde está esse trabalho que eu quero que o Aftershoot trabalhe para mim. O meu workflow começa no Aftershoot, ele passa toda a seleção, toda a edição, tudo aqui dentro dessa ferramenta e só depois eu vou para o Lightroom. Então eu encontrei as fotos aqui do meu cliente, vou colocar para importar essas fotos para dentro do Aftershoot. Você vai ver que aqui em cima tá mostrando umas coresinhas, então ele é bem rápido, rapidinho ele já adiciona tudo. E agora todas as fotos do ensaio estão aqui dentro, tá? Vocês vão ver que aqui no cantinho esquerdo tem a quantidade de imagens que eu importei para dentro desse álbum. Então eu fiz 468 fotos. Eu já editei aqui em cima também o nome da pasta para eu poder me localizar depois mais fácil. E a primeira coisa, obviamente, que a gente vai pedir pro Aftershoot fazer é fazer a seleção, né, das nossas fotos. Então, eu saio aqui da importação, vou para a seleção. O meu Aftershoot está em inglês, então talvez o que apareça para você aí seja diferente, né? E a gente vai vir aqui apertar em começar a fazer a seleção, nesse botãozinho azul na direita aqui na parte inferior.
Aqui ele vai te dar duas opções. Eu sempre escolho a primeira, que é a inteligência artificial vai analisar e selecionar as melhores fotos para mim. Então eu sempre escolho essa porque usar a ferramenta, usar o Aftershoot para mim é uma forma de acelerar o meu processo de edição e escolha. Então eu prefiro que todo o processo seja feito por ele, eu não me estresso com isso, tá? Aí ele vai abrir essa outra abinha, ele vai pedir para você escolher que tipo de ensaio que é. Ele ainda não tem todos os nichos, né, que a gente gosta, que a gente conhece. Então, no caso desse cliente, como é um ensaio de marca, então tem criação de conteúdo, não são todos portraits, então nem todos ele tá olhando para mim, nem todos ele tá na foto, às vezes é foto de um detalhe de computador, alguma coisa assim. Então eu vou colocar como outros, eu acho que ele entende melhor dessa forma, porque o que o Aftershoot faz é procurar por olhos fechados, foco e desfoco, então ele tem essa inteligência que às vezes ele pode acabar descartando uma foto que eu não queira. Então por esse motivo eu coloco aqui como outros quando eu vou fazer uma edição de ensaio de marca, tá? Mas aqui você tem a opção de newborn, você tem a opção de família, casamento, tem várias opções, isso é bem legal e influencia bastante, porque se você vai fazer, por exemplo, uma edição, né, ou uma seleção de ensaio newborn, com certeza vai ter muitos olhos fechados nas fotos. Então é bom sempre colocar essa categoria aqui certinho para ele poder entender o tipo de trabalho que é e não cometer erro na hora de fazer a seleção para você. Depois você vai selecionar a quantidade de fotos que você quer. Então, se você quer que ele escolha muitas fotos, uma quantidade média ou uma quantidade menor. Eu, normalmente, nos ensaios de famílias, eu sempre coloco uma quantidade menor, porque eu tenho um dedo nervoso, eu clico muito e nem sempre isso é a melhor entrega para o cliente, né? Eu não gosto de entregar muita foto repetida, para mim não faz sentido, eu prefiro contar uma história, então ele trabalha muito melhor na seleção para mim se eu coloco poucas fotos, mas como aqui é um ensaio de marca, eu quero dar muitas opções para o meu cliente, porque às vezes ele está olhando para frente, às vezes para o lado, às vezes para baixo, então eu quero dar a liberdade para ele escolher o que ele acha melhor para trabalhar nas redes sociais dele. Então eu vou colocar aqui um volume médio, né? Então vou colocar um pouco mais de foto do que eu normalmente coloco. E aí vem a parte divertida, que é começar a seleção. Eu vou apertar aqui o botão azul e vou mostrar algumas coisas para vocês. Então aqui no canto superior direito, ele vai começar a mostrar para você todo o processo e a gente vai ver junto quanto tempo ele vai levar com força média no meu computador para fazer essa seleção para mim. A Aftershoot finalizou aqui a escolha das minhas fotos e eu quero agora revisar isso com vocês, mostrando o que eu faço referente ao trabalho dele e como ele trabalhou, como funcionou, né? Então aqui no canto direito superior a gente tem o tempo que ele levou para fazer a seleção das minhas fotos. Então ele levou 8 minutos e 58 segundos para fazer a seleção de 468 fotos. Confesso que ele foi até um pouco demorado, ele já fez outros ensaios para mim em muito menos tempo, mas eu também coloquei para ele selecionar um número maior de fotos, eu deixei ele trabalhando ali na potência média, então tudo isso afeta, né, o tempo que ele vai levar, mas se você parar para pensar, ele levou 9 minutos para editar para fazer a seleção de quase 500 fotos, o que talvez eu levaria 1 hora, ou às vezes até mais para fazer. Então ele já agilizou o meu processo e muito, né? Então só a questão da seleção das fotos, para mim, já é uma grande ajuda. E agora eu quero revisar com vocês os filtros, quais são as decisões que ele tomou por conta própria e a gente dá uma revisada e conversar sobre isso aqui. Os filtros do Aftershoot são os mesmos do Lightroom. Então ele usa as cores e estrelas, né? E a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que ele escolheu. Ele escolheu 101 fotos que ele considera serem as melhores fotos desse ensaio, as fotos que eu deveria entregar. E ele também selecionou 15 fotos que são as melhores das melhores. Então, se você é o tipo de fotógrafa que gosta de mandar um spoiler, por exemplo, ele já até te ajuda nisso. Então, ele já seleciona ainda as melhores das melhores para você poder mandar aí para o seu cliente. Ele também faz essa seleção, né? Se você quiser ver, às vezes foi de propósito você fazer alguma foto borrada, alguma foto desfocada. Ele também separa essas fotos em uma outra categoria. Então, você pode vir aqui revisar e trazê-la de volta para sua seleção,
caso você queira aquela foto inclusa, né? Ele também tem um outro filtro que é o amarelo, que digamos que são as fotos que ele descartou, as fotos que são duplicadas, fotos que são muito parecidas, então também tem essa seleção. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu acho bem interessante, é aqui quando você vê uma foto selecionada, tem um número aqui no topinho. Você vai ver que essa da esquerda não tem nenhum número, mas a da direita tem. Isso quer dizer que, parecida com essa foto, fotos semelhantes tem mais 7. Então, se eu quiser revisar uma por uma, eu posso clicar nessa foto e aqui do lado direito ele vai me dar todas essas fotos que ele fez essa seleção. Uma coisa que é super legal do Aftershoot, principalmente quando você tem mais pessoas na foto, ele sempre reconhece as faces. Então, se você quiser ver o rosto de cada um, ver se está todo mundo de olho aberto, fazer alguma checagem dessa forma, vai ser muito mais fácil. Você não tem que abrir a foto, aproximar ela, que ele já vai dar o rostinho ali, como está mostrando aqui, já vai dar o rosto, você vai já conseguir ver todos os detalhes. E aqui embaixo ele tem ali, né, todas as outras opções que ele descartou. Então, ele fez a seleção de uma, mas tem outras 7 descartadas. Então, se eu quiser ver, eu posso abrir essa foto como um todo e usando as setas de cima para baixo, ele vai me dando essas outras opções dentro dessa seleção. Então, por exemplo, chega aqui, tem essa foto que ele está olhando para o lado que ele descartou porque era muito parecida com a outra que ele estava olhando para frente. Mas se eu quero essa também para mandar para o meu cliente como opção, eu posso incluir ela na seleção. Então, por exemplo, aqui ela está marcada como vermelha, na verdade ela está até marcada como vermelha porque ela está fora de foco, né? Mas, por exemplo, essa do lado já não está fora de foco, então eu poderia adicionar ela de uma forma muito simples, usando os mesmos atalhos que eu uso no Lightroom. Então, eu posso, né, acrescentar para ela 5 estrelas ou deixar ela em verde. E aí, quando eu volto para todas as fotos, né, para visualizar tudo aqui em cima, deixa eu mudar aqui de volta, que eu gosto de ver assim. Eu posso clicar aqui no botão salvar alterações e aquela foto que ele tinha descartado, ele vai trazer para essa seleção que ele fez, deixando de ser 101 para 112, né? Então, eu vou salvar aqui a alteração, mas eu vou ser muito sincera, gente. Eu sou desapegada na questão da edição e escolha do Aftershoot. É lógico que depois eu reviso, mas a minha revisão nunca é dentro do aplicativo. Ela sempre é lá no Lightroom, é a última coisa que eu faço. Por quê? A escolha de trazer o Aftershoot para dentro da minha empresa é acelerar o meu workflow e delegar uma função de dentro da minha empresa, né? Às vezes a gente fica tão sobrecarregado e aí a gente precisa começar a delegar coisas e a edição era uma coisa que eu estava disposta a delegar. Então, se eu pego todas as minhas fotos e mando para uma pessoa editar, eu não vou ter esse controle de ver o que ela escolheu, de mudar ou de fazer alguma coisa. A mesma coisa do Aftershoot. Então, se você coloca ele para selecionar suas fotos e você vai revisar uma por uma, não faz sentido nenhum você estar pagando por um sistema e você não desapegar. Então, você tem que trabalhar e fazer um trabalho interno, um trabalho mental e falar, ok, Aftershoot agora é meu funcionário, eu vou deixar ele fazer o que ele quer fazer e vou seguir minha vida. Com o passar do tempo, você vai usando a plataforma, ela vai entendendo melhor o que você gosta, né? O que você alterou, ele vai sempre se atualizando. Claro que no começo eu sei que é um pouco difícil de desapegar, então você vai fazer as alterações e ele vai entendendo. Mesma coisa com a questão da edição que a gente vai falar depois, né? Você vai sempre atualizando o programa com as suas próprias informações para ele entender o seu fluxo, para ele entender os seus pensamentos praticamente e poder fazer isso. Mas tem que desapegar, então é isso que eu faço. Chega aqui, ele fez essa alteração, eu nem venho aqui para esse canto que eu acabei de mostrar para vocês, eu nem venho aqui para checar o olho se está aberto, se não tá, porque tecnicamente, a ferramenta eu já adquiri essa ferramenta para isso, para ele ver se todo mundo está de olho aberto, para ele ver se está focado, para ele ver se está desfocado. Então, eu não me preocupo com isso aqui. Caso eu chegue lá no Lightroom depois e eu veja que tem algumas fotos que eu fiz e que não estão inclusas, aí eu volto dentro do próprio Lightroom, eu abro de novo, né, a pasta onde estão as minhas fotos, procuro por elas e adiciono elas naquele catálogo lá na frente. Mas é isso, eu deixo isso por último. É um processo que é, ok, como eu fiz o ensaio, eu dei falta, que é a mesma coisa que eu faria para uma pessoa se ela estivesse editando, né? Então eu dei falta de alguma foto, falei,
essa aqui foi específica, a gente fez por isso, não sei o quê, não sei por que você descartou, mas eu quero ela inclusa aqui. Então, essa é a minha, digamos que é a minha atitude com o trabalho do Aftershoot, tá? E aí você pode até se perguntar por que eu escolhi o Aftershoot e não uma pessoa. Apesar disso ser uma função que eu estou disposta a delegar, eu ainda quero ter controle sobre ela. Porque, né, é o meu estilo de edição, é as minhas fotos, é a minha entrega, então, obviamente, eu desapego de coisas, mas não de tudo, não é assim tão desapegada. Então, se eu contrato uma pessoa, eu tenho muito menos controle do que a ferramenta, que eu ainda posso voltar, pegar uma foto, posso atualizar ali o sistema com a minha edição e pedir para ele reeditar. Então, o controle que eu tenho é muito maior, apesar de me poupar muito tempo e até trabalhar por mim, né? O Aftershoot trabalha para mim, mas eu ainda assim tenho todo o controle que eu quiser sobre o que ele faz. Agora vamos para a parte divertida, que é a parte de edição. Então, a gente já importou essas fotos, já fez a seleção delas e agora a gente vai editar elas. Quando eu chego aqui, eu vou selecionar o meu perfil. O que é o perfil? O perfil nada mais é do que a sua edição. Você vai criar um perfil com a sua edição. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo explicando sobre isso, né? Sobre como criar o seu perfil. Mas nada mais é do que você pegar catálogos de trabalhos antigos, colocar todas essas fotos no Aftershoot e a inteligência artificial vai ler toda ali a configuração que você fez em todos aqueles catálogos nas fotos. Ele vai ler aquilo, vai interpretar e vai criar esse perfil, que é, resumindo, né, como se fosse um preset de toda a sua edição. Então, ele vai fazer esse trabalho e aqui ele já vai fazer, né, a sua edição do jeitinho que você gosta, na linguagem que você gosta. Caso você não tenha uma edição, ou caso você não tenha, porque ele pede, se eu não me engano, são 2.500 fotos para você esse perfil, então você não tem isso, todas essas fotos para importar para o Aftershoot, para ele poder fazer essa leitura, você pode vir no Marketplace e é aqui que entra. Então, vários fotógrafos colocam suas edições aqui. Você pode comprar, né, a edição de um outro fotógrafo, como você compraria um preset, né? Então, você pode vir aqui e ver se tem algo parecido com o que você edita, ou até uma edição, né? Se você não tem uma edição ainda formada, você pode aqui dentro do Marketplace descobrir uma edição que te agrade, descobrir o seu perfil, né? Então, você pode vir aqui e adquirir. Eu não sei, para ser bem sincera, se tem versões gratuitas, mas eu acho que sim, gente. Eu acho que, por exemplo, essas aqui é só fazer o download. Não tenho certeza, porque a gente já tinha uma linguagem de edição muito bem definida, então o Marketplace é um lugar que eu não naveguei muito, mas você pode vir aqui, às vezes se você quer fazer algo específico, por exemplo, tá procurando por um filtro com um cara vintage, alguma coisa assim, você pode vir aqui procurar e encontrar, né, um perfil que se adapte àquilo que você quer fazer para aquele trabalho, mas como eu falei, a gente já tem uma edição bem formada, então isso não é um trabalho pra gente, né? E aqui mais para baixo tem algumas outras opções que você pode escolher. Então aqui o Color Profile, eu sempre uso o Adobe Standard, e aí tem o Cropping, então você pode pedir para ele fazer um crop para você em todas as fotos. Eu não uso, a única coisa que eu uso é pedir para ele endireitar o horizonte da foto, então essa opção eu deixo habilitada, a outra de crop não. Se eu quiser fazer algum crop específico eu faço lá no Lightroom depois. E tem também, na última versão que eles atualizaram, a questão de máscaras, então se você é uma pessoa que usa bastante máscaras, eu sou, mas honestamente ainda não parei para trabalhar isso dentro do Aftershoot, então isso fica para um próximo vídeo, então vou deixar desabilitado aqui, mas eu gosto muito de usar máscaras, então é uma ferramenta para facilitar ainda mais o meu trabalho. E aqui embaixo você vai fazer a seleção do que você quer que ele edite, então obviamente eu não quero que ele edite todas as fotos, mas só as selecionadas, então eu vou deixar ele. Para editar, eu nem conferi a questão das estrelas, eu conferi a questão das cores. Então, eu vou deixar ele para editar só o que estava em verde, que são as melhores fotos, e em azul, que são as melhores das melhores. E isso me deu um total de 117 fotos daqueles 468 que ele tinha me dado antes. Como eu falei, eu não reviso isso aqui, eu lembro o que eu fiz, né, porque eu sou fotógrafa, então sei quais fotos que eu fiz, eu vou fazer essa conferência, digamos assim, depois lá no Lightroom. Agora eu vou botar ele aqui para trabalhar e editar esses 117 fotos. Vamos ver quanto tempo ele vai levar e como vai ficar o resultado daqui a pouquinho.
Ele terminou de editar as fotos e quando ele termina cada trabalho que ele faz, ele termina e te manda um e-mail se você quiser para te avisar que ele terminou. Então, se você quer sair, fazer alguma outra coisa ou estiver almoçando, mas quer saber do processo dele, então ele vai te avisando, o que é muito legal. Dessa vez eu pedi para ele trabalhar com uma potência maior do meu computador, então ele editou, ele não me dá o resultado aqui de quanto tempo ele levou, mas a minha tela estava gravando, então ele levou menos de 3 minutos para editar essas 117 fotos. E aqui eu tenho algumas opções, eu posso pedir para ele editar de novo se eu achar que não tá bom, né, fazer alguns ajustes necessários, mas como eu falei, eu não gosto de fazer nada disso dentro da plataforma. Poderia fazer? Poderia fazer, mas eu ainda me sinto mais confortável em fazer esse tipo de coisa, esse tipo de revisão e alteração lá direto no Lightroom. Então ele já poupou muito do meu tempo, já acelerou muito do meu workflow. E aí eu gosto de finalizar eu mesma, tendo esse cuidado, olhando os detalhes, criando máscara se for necessário, porque o toque humano, né, gente? Por mais que ele seja incrível, é uma plataforma ainda, né, de inteligência artificial. Então eu prefiro fazer essa última revisão, esses últimos ajustes eu mesma lá no Lightroom e facilitando aí a minha vida, algo que eu faria talvez aí durante um dia ou sei lá 4 horas vou fazer em uma ou até menos, né? Agora o que a gente vai fazer é pegar essas fotos que foram editadas e levar ela lá para o Lightroom. Eu gosto de trabalhar um catálogo para cada cliente, para cada trabalho. Então eu já criei esse catálogo, eu só preciso vir aqui e colocar para revisar essas fotos. E aí ele vai me dar algumas informações, algumas opções aqui. Eu trabalho com Lightroom Classic, então é para lá que a gente vai. Como eu falei, o catálogo já estava criado, então eu já posso importar essas fotos. E aqui eu quero lembrar uma coisa que eu não falei no começo, mas eu acho que vocês já conseguiram perceber pela tela. Eu trabalho com o sistema da Apple, então pode ser que seja alguma coisa diferente caso você use o Windows, mas eu tenho amigas que usam Windows e não tem problema nenhum e tudo funciona perfeitamente tanto quanto, então pode ser que alguma aparência seja diferente, mas num contexto geral o trabalho dele é o mesmo. Então aqui quando eu abro o Lightroom ele já está selecionada para mim a mesma seleção lá que ele fez dentro do programa, então as 117 fotos são as que eles estão selecionadas. Eu posso nesse momento, às vezes depende muito do meu humor, a gente sabe, né? Nem sempre a gente faz exatamente igual um trabalho e outro. Então às vezes aqui eu abro e vejo essa seleção que ele fez, vejo se eu quero trazer alguma de volta, então às vezes eu já mudo um pouco a seleção dele por aqui mesmo, ou às vezes não, eu só vou mudar lá na frente se eu der falta, se eu sentir que faltou alguma foto. Uma coisa aqui que eu sempre habilito, eu até achei que estava automático, mas não tá, então eu sempre confiro, eu sempre seleciono aqui o Smart Previews e aí sim eu trago essas fotos para dentro do Lightroom, onde eu vou conferi-las e fazer qualquer ajuste que eu julgue que eu sinta necessário. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu não vou mostrar agora esse meu processo de revisão das fotos, porque é o processo normal de edição, não é o intuito desse vídeo, então para ele não ficar muito extenso e cansativo para vocês, eu queria mostrar o meu workflow dentro do Aftershoot, até para o Lightroom. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é revisar as fotos, se eu sentir falta de alguma eu vou incluir, vou conferir a edição, vou fazer alguma alteração se necessário. Se eu sentir que ele não editou, que não ficou bom do jeito que eu gostaria, eu vou ter que editar essas fotos, fazer qualquer alteração, mas aí eu volto pro Lightroom para ele trabalhar de novo no meu perfil e fazer qualquer ajustes para que nos próximos ensaios ele faça assim, né, de acordo com a minha edição, de acordo com o estilo e o que eu gosto. Eu não tive nenhum problema até hoje de ter que reeditar um trabalho. Ele entendeu meu perfil muito bem, então eu sou muito satisfeita com isso. Mas é claro, às vezes, né, você tá num dia de sol, veio uma nuvem rapidinho, alguma coisa que você teve ali de balanço de branco na hora, isso acontece sim. Então é esse tipo de alteração que eu faço. E nos ensaios de marca, especificamente como esse, talvez não no dele, porque é um ensaio de homem, então de homem eu não trabalho muito na pele, mas nos ensaios femininos eu gosto um pouco de criar ali uma máscara, deixar a pele um pouquinho mais suave, mas ainda assim com textura. Então é esse tipo de coisa que eu vou fazer nesse momento aqui agora. De qualquer forma, o Aftershoot já otimizou muito do meu tempo. Agora eu tenho que trabalhar só em 117 fotos. Resumindo, é isso. É assim que eu trabalho com ele. Essa é a minha forma, é a forma que
eu gosto de trabalhar, pra mim faz muito mais sentido. Se pra você não faz, se é pra você revisar as fotos direto no Aftershoot e fazer tudo por lá e no Lightroom vir pra cá só pra fazer a exportação mesmo, tudo bem, cada um trabalha, né, do jeito que se sentir mais confortável, mas às vezes quando a gente começa a usar uma plataforma, assim, na primeira vez a gente não sabe nem por onde começar, então por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu pretendo voltar aqui com outros ensaios, então ensaio de família, ensaio de gestante, qualquer outro ensaio que eu faça, eu pretendo gravar o vídeo. O workflow é sempre o mesmo, mas para vocês verem, né, a questão de escolha, o que né, ele remove, o que ele deixa, então, para vocês poderem ver como ele pensa um pouco, eu volto aqui com outros vídeos num futuro. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Lembrando que aqui na descrição tem um link para você testar ele por 30 dias e tem também um código de desconto caso você decida assinar essa plataforma e utilizar ela para acelerar o seu workflow do lado daí. Deixa aí o seu curtir e compartilha com aquela fotógrafo que você sabe que tá precisando de uma ajuda, que tá precisando acelerar o processo ou tá precisando um pouco de respiro, né? Tá precisando delegar alguma coisa, alguma função. Se a edição é algo que a pessoa esteja disposta a fazer, o Aftershoot, na minha opinião, é perfeito. Como eu falei, estou usando há meses, não largo mais. E estou muito satisfeita com essa plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui um joinha. Deixa aqui seu comentário se tem alguma coisa que faltou, que você ficou com dúvida, ou que você quer ver, ou algum outro vídeo. Se vocês querem saber como cria o perfil, ou como cria até uma conta dentro do Aftershoot, se vocês tiverem essa dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler, eu vou responder e volto, a atender pedidos de vocês. Se você também não me segue lá no Instagram, by Cami Soares, todos os fotógrafos estão no meu Close Friends, então começa a me seguir, me manda uma mensaginha, falei, quero entrar no Close Friends, porque lá eu tô sempre compartilhando também, não só sobre o Aftershoot, mas sobre a nossa empresa de fotografia aqui em Orlando, sobre bastidores, sobre vida de fotografia, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.